Olá pessoal, dando sequência a nossos vídeos, aulas, vamos lá então. Olha só pessoal aqui ó, multiplicação de números racionais. E nós temos aqui o exemplo B, porque o vídeo anterior eu coloquei como exemplo A. E dando sequência então pessoal, olha só aqui ó, menos 3 sobre 7 entre parênteses, multiplicando vezes então aqui, e mais 21 sobre 10 entre parênteses, seguindo menos. E daí nós temos entre parênteses aqui o mais 5 sobre 9, que está multiplicando aqui o entre parênteses aqui, o que está aqui, ó, que é menos 3 meios. Numa situação como essa, pessoal, como é que nós vamos fazer? Tem multiplicação, tem a subtração aqui. Por ordem das operações, pessoal, a multiplicação vem antes, certo, pessoal? Então, por ordem, primeiro seria o quê? Potência. Se não tem potência, é o quê? A multiplicação ou divisão, o que vier primeiro, no caso tem multiplicação aqui, depois eu iria para adição e subtração por ordem, certo, pessoal? E claro que tem a questão também dos símbolos, né? Parênteses, eu resolvo o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchetes e por último o que está dentro do chaves, não é o caso aqui. Tem em partes tem aqui alguma coisa, certo? E aí, dando início, pessoal, eu vou abrir parênteses, porque depois eu vou trabalhar aqui com outro resultado daqui. E olha só, primeiro eu vou iniciar com o joguinho do sinal. Menos com mais é menos, pessoal. Tanto faz, pessoal, no livro, às vezes o sinal aparece bem em linha reta aqui, ó. Se ele tiver mais em cima aqui, não vai mudar nada, tá, pessoal? Então aqui, ó, menos com mais é menos. Eu poderia iniciar aqui o pessoal fazendo o quê? 3 vezes 27 e colocava aqui o 63. E 7 vezes 10 e colocaria o 70 aqui embaixo, certo? E seguiria. Quem não souber e não conseguir entender a simplificação pode fazer dessa maneira que vai dar certo, tá, pessoal? Mas eu posso simplificar. Simplificar o quê? Dividir ambos aqui por um número, por um mesmo número, que no caso aqui o de cima é ímpar e o de baixo é par, eu não consigo fazer. Mas na diagonal vale também e o resultado não vai alterar nosso resultado. E daí que número que dá para dividir o 21 e o 7? Por um número que divide ambos, que divide os dois. O 7, né? O 7 dá para dividir o 7 e o 7 dá para dividir o 21. 7 dividido por 7 dá 1 e 21 dividido por 7 dá 3, certo? Aqui não dá para simplificar, senão eu poderia também. E aí ficou o quê? 3 sobre 1, que multiplica 3 sobre 10. O joguinho do sinal já fizemos. E aí, multiplicação de frações, pessoal, eu multiplico a parte de cima pela parte de cima. 3 vezes 3, que ficou 3 aqui a parte de cima, né? 3 vezes 3 é 9, sobre 1 vezes 10, que é 10. Fechamos o parênteses, baixamos o nosso sinalzinho ali e vamos abrir parênteses, porque tem aqui a questão também do jogo do sinal. Eu já faço aqui o jogo do sinal, ó, mais com menos é menos, porque depois aqui vai ter jogo de sinal e o jogo de sinal até altera o resultado e eu erro a questão se eu não cuidar dessa parte aí. Certo, pessoal? A base, o básico é o erro de muitas questões complexas, o erro está na base, muitas vezes. Então a base, o conhecimento básico é importante, né? Os detalhezinhos. Então vamos lá, pessoal, olha só. Da mesma forma, poderia multiplicar aqui 5 vezes 3 e depois o 9 sobre 2. 5 vezes 3, 15. E 9 vezes 2, 18. 15 sobre 18. Mas eu sei que dá para simplificar também, para simplificação facilita a nossa vida. Então dá para simplificar aqui, ó, o 3 e o 9 na diagonal aqui, ó. Aqui não dá para simplificar os dois, não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. E aqui também não. Mas na diagonal eu consigo. E o 3 e o 9 dá para dividir ambos por 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. E aí ficou aqui, ó, 5 sobre 3 e 1 sobre 2. Multiplicando ambas as frações aqui, a parte de cima vezes a parte de cima, 5 vezes 1 é 5. E a parte de baixo, 3 vezes 2, que é 6. E aí fechamos, pessoal. E agora, para finalizar aqui, eu posso tirar do parêntese, certo? Que aqui vai continuar 9 sobre 10. E aqui menos com menos, ó, menos com menos, sinais iguais agora, é positivo. 5 sexto, 5 sobre 6. Se fosse a parte de baixo aqui, que é o meu denominador, eu poderia manter ele, copiar ele só uma vez e somar e subtrair, somar, enfim, aqui
trabalhar com esses resultados aqui, o cálculo a parte de cima. Mas nesse caso eu não posso, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Existem outras formas de resolver, mas nós vamos resolver isso aqui pelo método tradicional, que inclusive eu aprendi na escola também, tá, pessoal? E eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum de 10 e 6, o menor número que é múltiplo de 10 e de 6. E para achar o mínimo múltiplo comum de um número, eu faço o quê? Eu fatoro eles, eu divido eles ambos por números primos. E o primeiro número primo, que inclusive é par, é o 2. Eu vou dividir por números primos aqui. E começo sempre pelo primeiro. Se não dá para dividir aqui ambos por 2, eu iria para o próximo, que era o 3. Mas como dá, vou começar pelo 2. 10 dividido por 2 é 5 e 6 dividido por 2 é 3. Não dá nenhum para dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é 3, e inclusive dá para dividir. 3 dividido por 3 é 1, o 5 não dá por 3 na divisão exata, né? Então eu mantenho o 5 ali. Não dá nenhum desses dois para dividir agora. Esse aqui já está resolvido, né? Se chegou em 1 está resolvido, mas esse aqui não dá para continuar dividindo por 3. Se desse, eu dividiria por 3. O próximo divisor número primo é inclusive o 5. E 5 por 5 dá. 5 dividido por 5 é 1. E aqui já está resolvido, fechou nossa divisão, a nossa fatoração. E aí eu multiplico esses resultados aqui. 2 vezes 3 é 5. 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 5, 30. O denominador comum, o mínimo múltiplo comum, aliás, o mínimo múltiplo comum, o menor número que é múltiplo de 10 e de 6 é o 30. Ele vem aqui, ó. E pela regrinha, relembrando, pessoal, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir aqui, ó. 30 dividido por 10 dá 3. E vou multiplicar aqui por cima. Então, aqui, ó, seu resultado, 30 dividido por 10 é 3. 30 dividido por 10 é 3. 3 vezes 9, 27. Sem esquecer desse sinalzinho que ele mantém aqui. E esse aqui, inclusive, se mantém aqui. Certo? E 30, da mesma forma, eu divido a parte de baixo e o resultado multiplico pela parte de cima. Então, aqui, ó, 30 dividido aqui por 6 dá 5. E 5 vezes o 5 aqui é 25. Certo? E aí paramos aqui. Vou copiar esse resultado para cá, ó. Menos 27 mais o 25 sobre 30. Certo, pessoal? E agora eu vou resolver a parte de cima. A parte de baixo vai se manter aqui 30. Eu tenho que resolver a parte de cima, certo? Menos 27 mais 25 dá menos 2. Mas se eu quisesse fazer o cálculo, e o ideal é entender de onde que vem esse menos 2, olha só, pessoal. Menos 27 mais 25, eu não tenho como tirar 27 de 25. Então eu vou pensar de que maneira diferente. Aqui, ó, 27 menos o 25, porque eu quero saber a diferença. Só que o maior deles é o negativo 27, então não tem como tirar 27 de 25, eu vou fazer 27 vezes 27 menos 25, 5 menos 7, aliás, 7 menos 5 que dá 2, 2 menos 2 dá 0, só que é menos 2, né, porque na verdade eu tenho aqui o maior número ele é negativo e o outro é positivo, é como se eu devesse 27 e tivesse 25, eu não consigo pagar toda a conta, eu pago aqui e vou ficar devendo 2, menos 2. Esse resultado aqui, ó, olha só, numa prova às vezes pode aparecer a resposta assim, daí seria fácil, né? Ou às vezes a resposta pode aparecer lá menos 1 sobre 15, que é a mesma coisa, tá, pessoal? O que aconteceu aqui, ó? Eu simplifiquei, eu dividi menos 2 dividido por 2, que dá menos 1, e 30 eu dividi por